Graça e paz, Jesus ama todos vocês. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Será que a palavra do Senhor tem escandalizado você? Será que o que você tem ouvido da palavra do Senhor tem tocado no teu coração para transformar? Ou tem te afastado da presença de Deus? Como assim, irmão? Como me afastado da presença de Deus se a palavra de Deus ela tende a me aproximar das coisas de Deus? Se você ouve com os ouvidos que o Espírito Santo está conduzindo ela até o teu coração, essa palavra ela vai gerar transformação em você. Agora, se você ouve com ouvidos carnais, se você ouve a palavra do Senhor como se você estivesse ouvindo qualquer coisa, muitas das vezes ela tende a te afastar dos caminhos do Senhor. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor lá no livro de João, capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? O que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. A palavra do Senhor diz que os discípulos se escandalizaram daquilo que Jesus tinha dito. Se você ler um trechinho antes, o contexto da palavra, é o momento que Jesus vai estar falando que ele era o pão da vida e que aquele que comesse da sua carne e bebesse do seu sangue teria a vida eterna. E muitos dos discípulos ouviram com ouvidos carnais e aquela palavra entrou dura no coração deles. Eles não entendiam o que Jesus estava tentando falar. E é para isso que eu te digo que você tem que ouvir a palavra do Senhor com ouvidos espirituais, para que ela entre e transforme a tua vida. Ao momento que Jesus se referia que ele era o pão da vida e que aquele que deveria comer da carne dele e beber do sangue dele para ter a vida eterna, ele estava falando espiritualmente, referindo-se que aquele que tivesse parte com ele teria a vida eterna. Muitos daqueles discípulos não entenderam essa palavra e falaram: dura é essa palavra. Eles acharam que aquela palavra era muito pesada. Como eles comeriam a carne daquele homem? Como eles beberiam aquele sangue? Ficou uma palavra forte, mas porque eles estavam ouvindo com ouvidos carnais e não ouvidos espirituais. Ao momento que a palavra do Senhor ela diz que muitos deles acharam aquela palavra pesada e se afastaram de Jesus. Se eu for ler para você lá no versículo 66, vai dizer assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A palavra diz que os discípulos que continuaram com Jesus reconheciam que ele era o Santo de Deus, que ele era o Filho de Deus e que ele tinha as palavras da vida eterna. Aqueles outros, mesmo eles sabendo que Jesus era o Filho de Deus, vendo Jesus operando prodígios, maravilhas, milagres, eles acharam a palavra dura e se afastaram. Ao momento que Pedro diz: tu tens as palavras da vida eterna, ele estava falando que ele ouviu as palavras, ouvidos espirituais, e ela tocou no coração dele. Houve a transformação. Não foi uma palavra lançada ao vento, uma palavra que a carne ouviu, porque a palavra do Senhor diz aqui, no versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Então o Senhor Jesus disse assim que as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Se eles tivessem entendido com os ouvidos espirituais, ouvido com o Espírito, usando o lado espiritual, eles permaneceriam nos caminhos do Senhor. Porque quando você entende que você tem que se alimentar da palavra do Senhor, e o comer da carne de Jesus e beber do seu sangue significa ter parte com Ele. Eu quero ter parte com o Senhor Jesus. Eu quero ter essa aliança que nada pode quebrar. E manter a minha fé viva em Jesus Cristo. Isso tende a me levar para a vida eterna.
Jesus Cristo ele não veio para nos livrar da primeira morte, que é a morte da carne. Ele veio para nos livrar da segunda morte, que é a morte espiritual, que é o lago de fogo, que é propriamente dito o inferno. O inferno não foi feito para o ser humano. A própria palavra do Senhor diz que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos caídos. O inferno não foi feito para nenhum homem ficar nele, mas quando o homem segue a Satanás, o destino final dele é a morte eterna. A palavra do Senhor ela vem para nos vivificar, para abrir a nossa visão espiritual e para transformar. Porque quando nós ouvimos que temos que ter parte com o Senhor Jesus, nós temos que ter uma vida com Cristo, nós temos que aprender a ser cristãos de verdade, e não aquele cristão que ouve a palavra e diz: essa palavra está me machucando, eu vou sair da igreja, eu não vou mais buscar o Senhor, porque essa palavra é muito dura, essa palavra ela vem contra mim. E eu vou te dizer uma coisa, a palavra do Senhor ela tende a vir contra o nosso eu, ela confronta o nosso eu, ela confronta o nosso pecado, e ela tende a nos tirar dessa vida errada e nos colocar nos caminhos de Deus. A palavra de Deus ela vem para nos colocar nos trilhos, ela vem para fortalecer a nossa caminhada de uma maneira correta e não de uma maneira errônea. Por que muitas pessoas crescem na fé, mas numa fé infantil, uma fé que não aceita uma palavra mais dura, uma palavra de exortação que é para o crescimento espiritual dela? Claro que é muito bom você ouvir uma palavra sobre o amor de Deus, uma palavra sobre a prosperidade que o Senhor pode derramar na tua vida, mas e por que muitas pessoas se sentem ofendidas quando você fala que ela tem que se arrepender do pecado, ela tem que abandonar o pecado, ela tem que ter uma vida com Cristo? Ela acha essa palavra dura e muitas das vezes ela é afastada, porque ela está ouvindo com os ouvidos carnais, e a palavra não entra no coração, o Espírito Santo não consegue trabalhar, e não acontece a mudança de vida, não acontece a transformação que pode vir para a tua vida somente através do Espírito Santo. Ah, Douglas, mas e como que eu faço para ouvir com ouvidos espirituais? Ao momento que você for ler a palavra do Senhor ou ouvir a palavra do Senhor de alguém, peça para o Espírito Santo estar dando entendimento para você. Pedir e dar-se-vos-á. A palavra do Senhor diz assim: pedir e dar-se-vos-á. Então, ao momento que nós pedimos para o Espírito Santo, me dá o entendimento da tua palavra. Eu não quero ficar leigo na fé, eu não quero ser essa criança na fé, eu quero crescer na fé, mas numa fé madura. A igreja, infelizmente, tem crescido numa fé imatura, numa fé infantil, onde qualquer palavrinha que o pregador lança fere a igreja, fere a pessoa, e ela tende a se afastar dos caminhos do Senhor. Nós devemos saber que nós temos sim que pregar o arrependimento do pecado, nós temos sim que pregar que tem que ter uma nova vida. A palavra vai confrontar mesmo. Se a pessoa estiver errada, é que nem diz aquele velho ditado: se a carapuça serviu, é porque tem alguma coisa ali, que a palavra está tocando, está incomodando, e é ali que tem que acontecer a transformação. Eu creio que o cristão inteligente, ele ouve aquela exortação e ele transforma como se fosse uma crítica construtiva. Ele consegue começar a mudar o jeito dele, o Espírito Santo começa a trabalhar e mostrar o que está errado, e ele começa a ser transformado. E a vida dele com Cristo tende a levar ele para uma vida eterna ao lado do Pai, e não a uma morte eterna, a perdição eterna. É muito dura essa palavra, realmente essa palavra é dura, mas existem só dois caminhos, o certo e o errado, a salvação e a perdição eternas. Veja o peso dessa palavra, eterno, é algo para sempre, é algo que não tem fim, não tem como nós mensurarmos o infinito. Ele tem um começo, mas ele nunca tem um fim. Ele vai ter o começo, mas ele nunca vai ter o fim, porque ele é infinito, ele não acaba. E a nossa vida eterna com Deus vai ser uma vida muito abençoada. E é por isso que muitas das vezes a palavra de Deus ela vem para nos confrontar, porque um pai nunca quer ver um filho andando no caminho errado. Ao momento que Jesus falava para eles que eles tinham que ter parte com ele, eles ainda estavam ouvindo com ouvidos carnais, eles ainda estavam ouvindo com ouvidos infantis na fé, crianças na fé. Então nós temos que aprender que no começo que nós começamos a andar numa vida espiritual, a conhecer a palavra de Deus, vai ser sim uma palavra mais tranquila, uma palavra de amor para mostrar o amor de Deus para você. Mas ao momento que você for crescendo na fé, vai ter que ter mudança, vai ter que ter transformação, e só vem através do arrependimento de pecado, do abandono do velho homem, da velha mulher, e do nascimento de uma nova criatura, um novo filho de Deus.
onde Deus vai trabalhar na tua vida e através da tua vida muitas e muitas vidas vão ser transformadas. E é por isso que a tua salvação tem que acontecer, para a salvação entrar dentro da tua casa, para a salvação não ficar somente no teu eu, mas ela se espalhar. O Senhor Jesus nos ensinou a discipular, ensinar as pessoas a andar como Cristo andou, para que eu aprenda e ensine meu irmão, e o meu irmão aprenda e ensine ao próximo, e o próximo aprenda, e assim a palavra do Senhor vai se espalhando, e o Evangelho seja pregado a toda criatura, e toda criatura tenha o direito do conhecimento e da salvação, porque a salvação foi dada pela graça. É como um presente que foi dado, mas para mim receber eu tenho que aceitá-lo. Se a pessoa quer me dar um presente e eu não quero aceitá-lo, eu digo não, eu não quero. E muitas pessoas têm feito isso com a salvação pela graça. Jesus deu o presente e ela não está aceitando. Ela não quer a transformação, ela não quer a mudança de vida, porque ela acha a palavra dura. Então fique com essa mensagem no teu coração. A palavra de Deus muitas das vezes ela vai confrontar o teu eu, ela vai confrontar o teu velho homem, a velha mulher que estava no pecado e que agora quer viver para Cristo, mas é para ver a transformação. Sem transformação, sem arrependimento, não há salvação. Fique com essa mensagem, que o Espírito Santo trabalhe ela no teu coração. Um forte abraço, fique com Deus.